Pessoal, saiu tão esperado o resultado do Banco do Brasil. Tem um detalhe importantíssimo nesse resultado que você não pode perder. Confira. Possuir ações de boas empresas é a única forma que você tem para alcançar a riqueza. Essas empresas lhe pagarão dividendos que serão soldados a lutar pela multiplicação do seu patrimônio. Pessoal, então vamos avaliar o resultado do quarto trimestre do Banco do Brasil. Eu ainda não abri, eu apenas puxei aqui o compilado das informações. Vamos passar por todas as métricas aqui, por inadimplência, ver se foi um bom resultado ou não. Vou ver junto com vocês, pessoal. Então vamos lá. Aqui primeiro o sumário do resultado, né, que é onde o banco geralmente traz um compilado das informações, um resumo, e nós já vemos aqui que o banco registrou um lucro líquido de 9,6 bi, se não me engano, está dentro do que era esperado pelos analistas. Nós vamos ver lá embaixo se está dentro do guidance, e aqui eles trazem um RSPL. O Banco do Brasil ele tem dessas coisas, né? Ele fica mudando o nome das coisas. O RSPL nada mais é do que o ROI. Os outros bancos, todos eles padronizam como ROI, né? Retorno sobre o equity, retorno sobre o patrimônio. O Banco do Brasil muda o nome para retorno sobre o patrimônio líquido. E ele trouxe aqui, apresentou pra gente uma taxa de retorno sobre o equity de 20,8%. Então, me parece que veio em linha com o último trimestre, deve ter caído aí uns 2, 3 pontos percentuais, mas não mais do que isso. Não deve ter tido uma queda muito expressiva. Vamos ver aí o que influenciou nesse resultado. Aqui, margem financeira, já trazem que teve um aumento de 3,6%, bastante interessante. Redução da PSLD, pessoal. PSL, mesma coisa. O Banco do Brasil, ele muda o PSLD, que na verdade é o PDD, tá? Que os outros bancos trazem, provisão de devedores duvidosos, os caloteiros, né? A quantidade de calote que o banco tomou. O Banco do Brasil muda para PCLD. E aqui nós já vemos que teve uma redução na despesa com PDD. Isso daqui é interessante, pessoal. Ó, já estamos vendo aqui, provavelmente tem um pessoal aí, os haters do Banco do Brasil não vão gostar, porque o pessoal estava esperando um aumento de PDD expressivo. Aqui eles estão trazendo uma queda de quase 10%, interessante, muito interessante. Controle de despesas administrativas de 1,5% quase, legal. Um banco público controlando despesas administrativas, isso daqui também extremamente legal, muito bom mesmo. Aqui aparentemente a operação está redondinha, mas nós vamos ver com mais detalhes lá embaixo. Carteira de crédito aumentou, aumento de 6%, ok, legal. Lucro líquido, crescimento de 6%, comparação com 2023, um crescimento bom, tendo em vista a quantidade da carteira de crédito que já é muito grande, o lucro que já é muito grande do banco, né? No entanto, a gente vê aqui que ele é um banco que, apesar de ser público, apesar de ter uma carteira já grande, de já ter um lucro alto, ele tem condições de continuar entregando crescimento. Um crescimento anual de 6% de lucro não é pouca coisa, mesmo sabendo que em 2024, ali no terceiro trimestre, lembrem-se que o banco sofreu um pouquinho com PDD, provisões advindas do agro aí principalmente. Portanto, mesmo assim, o banco apresentou um crescimento anual de lucro de quase 7% na comparação com 2023. Interessante, pessoal, interessante. Aqui, fechado no ano, um ROI de 21,4%, um ROI bastante expressivo, deve estar ali próximo dos auges, do ápice do Banco do Brasil, né? Um ROI de fazer inveja em muitos bancos privados. Aqui eles trazem a carteira de crédito que cresceu 15% em 12 meses frente a 2023, um crescimento de carteira de crédito, olha, muito expressivo, que mostra que se o banco não tivesse tido aquele problema de provisões no terceiro trimestre, provavelmente o crescimento de lucro líquido provavelmente teria sido acima dos 2 dígitos, pessoal. Então, assim, o banco, operacionalmente falando, aparentemente está muito bom. Uma Basileia de 13%, bastante interessante. Aqui, retorno sobre o patrimônio líquido, né, o ROI, nós vemos anualizado, que ele subiu, melhor caiu ali 2 pontos percentuais, mas uma diferença muito pouca, marginal, frente à subida do lucro líquido. Ou seja, o que isso nos mostra? Que o banco ele teve uma capacidade de subir o seu lucro líquido acima do que a capacidade que ele manchou a sua qualidade de crédito, tá? Enquanto ele teve uma subida vertiginosa de lucro líquido frente a 2023, a sua queda no ROI foi marginal, demonstrando que a efetividade do banco em termos de controle e qualidade de crédito está muito boa. Aqui nós vemos um ROI que trimestralmente vem caindo, já atingiu ali o seu ápice de 22,5 no quarto trimestre de 2023. No entanto, ainda não é uma queda que dá para falar que é algo que assusta, tá? Tendo em vista que o lucro líquido do banco permanece durante esses trimestres em uma pequena subida, ok, é uma subida marginal, no entanto, anualmente falando, é uma subida bastante expressiva, enquanto o ROI, se mantiver nessa casa aí de 20% a 21% e o banco permanecer crescendo a sua carteira de créditos, não há nada que se questionar sobre a atuação, sobre a operação do banco, pelo menos por enquanto, pessoal, assim, vem mostrando realmente um bom trabalho. Aqui, margem com o mercado e margem com clientes, ou seja, margem financeira, que é o que é muito importante avaliar de banco, que é onde ele efetivamente ganha dinheiro, que é o que? O spread, tá? A margem praticada com o mercado e posteriormente a margem praticada com o cliente. Ou seja, é a capacidade do banco de aplicar spread na sua operação, que é onde eles ganham dinheiro, tá? Se a sua margem financeira estiver em dia, significa que eles estão com uma boa capacidade de spread, de ganhar dinheiro em cima das suas operações. E aqui nós vemos que o spread, a margem vem aumentando, portanto, trimestralmente aqui apresenta uma subida e anualmente apresenta uma subida ainda mais expressiva, uma subida de margem, mesmo durante tempos econômicos turbulentos, de 11%,
muito expressiva, muito favorável. E aqui nós vemos que anualmente o banco apresenta uma subida de PDD, ou seja, de provisão com devedores, de 17%, acima do que ele ganhou com margem, tá? No entanto, é como nós dissemos lá em cima, ainda se mostra uma provisão sob controle, ainda não é algo que nos levanta um certo questionamento se é um momento de inflexão para o banco. Eu vejo que ainda é um banco extremamente lucrativo e extremamente efetivo do ponto de vista operacional. Aqui nós vemos que apesar do banco ter mostrado para a gente, ali no terceiro trimestre, um ápice, muito provavelmente, pessoal, aquilo ali foi o ponto de inflexão, que o banco voltou a tomar as rédeas e voltou a controlar o seu crédito. Por quê? Ele voltou a apresentar uma redução da provisão de devedores. Portanto, é provável que aquele momento ali de quebra de safra, no finalzinho do ano passado, tenha sido o auge de devedores do banco. Nós vamos ver lá embaixo a inadimplência por setores, que é algo que é muito importante, porque como nós estávamos prevendo, como nós estávamos esperando, a possibilidade de aumento de PDD advindo do agro, tá? E nós vamos confirmar se isso aconteceu ou não. Aqui as despesas administrativas, que nós já vimos lá em cima, que teve um aumento, mas um aumento marginal, anualmente falando. Então, aqui o banco vem fazendo o seu dever de casa. A inadimplência geral, tá? Essa daqui é a inadimplência geral, não é individualizada por setor. E nós vemos que vem subindo um pouquinho frente a 2023, no entanto, ainda nada que assim seja assustador, já que o banco, apesar de subir um pouco a inadimplência, também subiu, também melhorou a sua margem e também melhorou operacionalmente. Portanto, em termos proporcionais, me parece que ele vem conseguindo manter a sua operação. Aqui em termos indicadores de desempenho, nós vemos que o lucro líquido do banco continua apresentando crescimento. Isso daqui é excepcional, pessoal. Eu estava realmente com receio de que no quarto trimestre o banco pudesse apresentar um declínio de lucro, pensando que talvez o terceiro trimestre teria sido o ápice, e na verdade nós vemos que não. Trimestre a trimestre o banco apresentou um crescimento de 1,5 pontos percentuais. Muito bom, pessoal, muito bom. E o ano fechado de 2024 representou um aumento de lucro líquido de 6,6% frente ao ano fechado de 2023. E por enquanto, pessoal, o banco está tirando nota 10, nada que se questionar aqui, margem financeira cresceu, tanto frente ao trimestre de 2023, ao mesmo trimestre, quanto ao logo anterior, 2024, margem, aqui a PCLD, né, a PDD, a provisão, caiu significativamente frente ao terceiro trimestre e também caiu significativamente frente ao quarto trimestre de 2023. Portanto, quedas aqui expressivas, trimestre a trimestre de 8% e ano após ano de 7%, pessoal. Muito, muito, muito bom, por enquanto, tá? Isso daqui nos mostra que provavelmente, realmente, ali no terceiro trimestre de 2024, o banco atingiu o seu ponto de inflexão, o seu ápice de provisão para devedores. Aqui o lucro líquido contábil, entanto eu geralmente não olho o lucro líquido contábil, eu gosto de olhar o ajustado, porque ele elimina da nossa análise aquelas poluições em razão de eventos não recorrentes, tá? O ajustado é aquilo que continua a acontecer com o banco se ele mantiver as suas operações. O contábil, ele insere uma série de eventos não recorrentes. Aqui, carteira de crédito, nós vemos que aumentou. Não vou entrar nessas minúcias hoje, é mais para ver, fazer um review, se o resultado foi bom ou não. Aqui os indicadores, o ROI se mantém ali na casa dos 20%, caiu um pouquinho frente ao último trimestre, mas nada ainda para nos assustar. Praticamente uma estabilidade frente a 2023, perdão. No entanto, houve um aumento do lucro líquido. A eficiência teve uma pequena queda, né? Lembrando que índice de eficiência, pessoal, sempre se mede quanto menor, melhor. Portanto, a queda do índice de eficiência, na verdade, é algo que é positivo, tá? Uma vez que está havendo a queda do índice de eficiência, significa que o banco está ficando mais eficiente e não menos eficiente, tá? Lógico que aqui frente ao terceiro trimestre houve um pequeno aumento, mas muito marginal mesmo. Eu vou passar agora, pessoal, para a análise da inadimplência por setor, porque eu tô realmente curioso para ver isso daqui. Então vamos lá. Inadimplência de PJ, pessoas jurídicas, nós vemos que a cobertura, o índice de cobertura, né, ela vem caindo um pouco, e a inadimplência, pessoal, vem mantendo uma estabilidade aqui, tá? Não dá para falar nem que há uma subida, nem uma descida, porque frente a dezembro de 2023, praticamente os mesmos índices, e frente a setembro de 2024, uma pequena caída. Sim, em termos gerais, a inadimplência, pessoa jurídica, pessoal, estável. Não dá para se falar que é algo preocupante por enquanto. Agora aqui sim é que nós vamos ver. Inadimplência do agronegócio, que é o que todo mundo estava com receio do Banco do Brasil. Pessoal, aqui nós vemos que a inadimplência do agro vem apresentando uma tendência de subida. Nós questionávamos se ali no terceiro trimestre de 2023 o banco havia atingido um ponto de inflexão. No entanto, aparentemente não se tratando de inadimplência de agronegócio, ou seja, o agro provavelmente vai continuar penalizando o Banco do Brasil por algum tempinho. A inadimplência ela vem subindo aqui em 2024, no quarto trimestre, ela
atingiu ali uma porcentagem, inadimplência maior do que 90 dias, né, que é a mais perigosa e menos recuperável, uma porcentagem de 2,45%. É uma subida bastante expressiva, que é quase 3 vezes maior do que o mesmo período em 2023. No entanto, nós temos que sempre que lembrar que inadimplência de agro está muito relacionada a uma questão de safra, né? O ano passado não foi dos melhores, houve uma queda de safra, houve estiagem, houve muito fogo, então isso realmente pode acabar afetando, mas é um ponto para a gente manter alerta aí, tá? Não, confesso que não gostei muito disso daqui, a gente vai ter que ficar alerta com relação à inadimplência do agro. Achei que pelos resultados operacionais lá em cima teria melhorado, mas não melhorou, e além disso não mostra um ponto de inflexão. É um resultado com tendência de subida. É isso que preocupa um pouco mais. Esse quarto trimestre, eu achei que ele provavelmente teria pelo menos estabilizado, e não, ele continuou subindo. Nós vamos ter que acompanhar isso daí. Mas por enquanto, operacionalmente falando, o banco está muito bem. Aqui, eu estava com um receio, eu fiquei com receio no terceiro trimestre, no resultado do terceiro trimestre, acho que ninguém notou isso, pelo menos não vi ninguém notando, que o banco tinha tido uma despesa tributária menor do que o tradicional, com imposto de renda e contribuição social. Aqui, ó. Observem essa linha, IRPJ e CSLL. Tá? Se vocês observarem, o banco ele segue um pagamento de IRPJ e CSLL, que são os tributos empresariais sobre o lucro, né? Ele vinha seguindo uma regra, eu puxei o histórico, que ficava ali próximo da casa de 1 bi a 2 bi. E aí chegou no terceiro trimestre, aqui ó, puxando, ele havia pago apenas 500 milhões de imposto. Isso tinha me chamado muita atenção, porque provavelmente o banco tinha ou diferido o imposto, ou ele tinha conseguido compensação de tributos por algum crédito que ele tinha. Tá? E aí eu fiquei com um pouco de receio de que isso estivesse maquiando o resultado. No entanto, agora, no quarto trimestre, olha, o banco voltou a pagar 2 bilhões de imposto de renda e CSLL. E mesmo assim, isso daqui não afetou o resultado do banco. Então, isso daqui me deixa um pouco mais tranquilo, porque eu achei que fosse uma estratégia, alguma conduta que o banco tivesse tomado aqui no terceiro trimestre para dar uma maquiada nos números. Mas não, o banco voltou a pagar os seus impostos como devido. Realmente deve ter sido alguma questão bem pontual ali no terceiro trimestre. E mesmo assim, voltando a subir o seu tributo, subir não, voltou à casa da normalidade, né? O seu lucro líquido ajustado, ele não foi afetado, pelo contrário, ele veio maior do que o terceiro trimestre de 2024, mesmo pagando mais imposto. Ou seja, pessoal, assim, operacionalmente falando, o banco está excelente, tá? Não tem, por enquanto, nada que faça nós tomarmos qualquer conduta com relação ao banco. Assim, se tratando da inadimplência do agro, claro, chama um pouco de atenção, mas nada muito sério por enquanto. Aqui nós vamos ver as projeções, se o banco conseguiu cumprir com as suas projeções, o seu guidance de 2024, tá? Carteira de crédito, na verdade, ficou quase no topo superior. Não vou fazer a distinção entre os tipos, tá? O que importa é que conseguiu afetar o guidance ali, chegar no guidance, carteira sustentável quase no topo superior, margem financeira no meio, PCLD no meio, PDD, provisão, né? Receita de prestação de serviço um pouco inferior, não chega a ser inferior ao guidance, mais próximo da margem inferior, né? E a despesa administrativa abaixo, interessantíssimo, pessoal. Banco público conseguindo ficar abaixo do guidance em se tratando de despesa administrativa. Isso daqui, muito bom. O banco realmente está de parabéns. E o lucro líquido batendo ali, é verdade, batendo na margem inferior do guidance, mas enfim, teve problemas de safra e mesmo assim cumpriu o guidance. É isso que é importante pra gente. E agora vendo aqui o guidance de 2025, nós vemos que aqui em carteira de crédito eles trazem um crescimento um pouco menor, o que é explicável, já que o banco já vem apresentando um crescimento bastante robusto, uma PDD de 38 a 42 bi, vamos comparar aqui de 34 a 37, portanto eles subiram um pouco a perda expirada, tá? Já pretendendo fazer esperar que a PDD continue a subir, muito provavelmente em razão desse agro aí, mas não esperam que seja uma subida muito brusca. Aqui, o lucro líquido, eles esperam manter a mesma casa de lucro líquido, na verdade subiram um pouco ainda o guidance superior, né, a margem superior do guidance. Então o que eles estão esperando é um banco tão bom operacionalmente quanto foi em 2024, no entanto, provavelmente esperando aí um pouquinho de subida no PDD, que é o que o mercado já espera, na verdade. E aqui nós vemos uma subida da margem financeira, que nós já falamos lá em cima, atingindo uma margem financeira na casa de 26 bi. Muita coisa, pessoal, muita coisa. O banco está dando aula para muitos bancos privados aí. E a carteira, conforme o segmento, né, conforme as projeções corporativas, nós vemos que a empresa vem apresentando uma estabilidade, um pequeno crescimento aqui no agronegócio, enquanto vem crescendo expressivamente essa faixa aqui de empresas. Bastante interessante, pessoal, bastante interessante. Bom, esse foi o resultado do quarto trimestre do Banco do Brasil. Eu enxerguei como um resultado positivo, tá? Muita melhora operacional. Teve aquele detalhe da inadimplência com o agronegócio, que mostrou que o banco não atingiu um ápice, ainda não atingiu um ponto de inflexão da inadimplência com o agronegócio, mas por enquanto é apenas algo para se acompanhar, tá, pessoal? Há uma justificativa para isso, e isso que é importante. O banco vem demonstrando que está correndo atrás
de fazer o trabalho de controlar o seu crédito e operacionalmente vem muito bem, inclusive reduzindo custos de despesas administrativas. Pessoal, resultado excelente. Nada, assim, para se falar do banco, pelo menos por enquanto. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse resultado e deixem sugestões de mais empresas para a gente avaliar o resultado. E não esqueça, uma vez formado o seu exército de dividendos, será questão de tempo até que os juros compostos lhe tragam a riqueza.